de pedir que vocês pudessem abrir a palavra de Deus lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Ao passo que vocês conseguirem encontrar a palavra, eu peço que vocês se coloquem de pé, por favor. Sabe, queridos, enquanto eu estava orando por essa palavra, e a gente vai estudando ela, porque a gente tem um tempo para fazer, né? E eu fiquei imaginando esse momento que as folhinhas vão passando, né? E as pessoas procurando aquilo que Deus vai falar para nós nessa noite. Eu gostaria de encorajar vocês a fazer algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Que a gente precisa ser mais intencional na presença de Deus. Sabe, crie expectativas no seu coração. Seja quando você for falar com Deus no teu quarto, seja quando você for vir para o culto. Queridos, eu sei que é um desafio, hoje é quinta-feira, a gente está super cansado, são várias coisas na nossa cabeça, mas hoje não é só uma quinta-feira. Hoje é uma quinta-feira que o Senhor Jesus marcou um encontro com você nessa noite, para ouvir a tua voz, para dizer o que está no coração dele. E eu digo uma coisa, uma convicção que eu tenho no meu coração: é impossível você estar na presença de Deus e nada acontecer dentro de você. Não existe essa possibilidade de eu entrar na presença do Senhor e algo dentro de mim não acontecer. Então, que nós possamos aprender a deixar a nossa religiosidade de lado, e todas as vezes que nós formos à presença de Deus, aonde estivermos, dirigindo um carro, fazendo comida, nos cultos de quinta e de domingo, que nós possamos ser intencionais, criar uma expectativa. Pai, o que o Senhor tem para mim nessa noite? E nós vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para nós nessa noite. 2 Timóteo 4, nós vamos ler do verso 9 até o verso 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por cada ensinamento, cada encorajamento, Senhor. Obrigado por toda a revelação, Deus amado. Obrigado por essa palavra que é viva, eficaz, que carrega poder, Senhor. Nós te adoramos pela liberdade, Senhor Deus, de poder aprender e se alimentar da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, nós damos ordem que toda voz contrária à Tua se cale nesse lugar em nome de Jesus. E que somente a Tua voz, Espírito Santo, tens a liberdade de falar ao nosso coração. Pai, produz, Senhor Jesus, o fruto que a Tua palavra foi liberado para produzir nessa noite, Senhor Deus. E que nós saiamos daqui marcados pela Tua revelação, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos, por favor. Queridos, aqui, essa carta de Paulo, ela é muito importante, porque provavelmente essas são as últimas palavras da vida de Paulo. E eu gostaria que nós pudéssemos imaginar que esse homem que havia passado de Saulo, um perseguidor de cristãos, a Paulo, um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, se não o maior, chegou agora
no final da sua vida, e ele olha para trás, tudo que ele viveu por amor a Jesus, por amor a esse evangelho, e durante todo esse tempo, durante toda essa caminhada, como ele guardou a sua fé. E eu gostaria que você se ouvisse dizendo, que você repita comigo: guardar a fé. E aqui, queridos, no verso 10, Paulo fala que sofreu o abandono. No verso 16, ele fala de desavenças. Fora todos os apedrejamentos, tudo que Paulo sofreu, as prisões. Inclusive, essa carta ele escreveu de dentro de uma prisão. E no verso 6, ele escreve assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então, Paulo compara a morte dele como uma oferta de sacrifício, uma oferta de libação que era feita no Antigo Testamento, onde o vinho era derramado sobre o santuário em gratidão a Deus. Tamanha era a convicção e o entendimento que Paulo tinha, que a vida dele era de Cristo e para Cristo. E aqui nessa noite, diante dessas escrituras, queridos, eu gostaria de te convidar para que a gente medite e aprenda com Paulo como que nós devemos lidar com a dor durante a nossa caminhada. Nessa condição que nós vemos esse grande homem de Deus dizendo essas últimas palavras, eu gostaria que nós pensássemos em uma coisa. Todos nós, durante a nossa vida, nos preparamos para várias coisas. A gente se prepara para fazer uma faculdade, a gente se prepara para um novo trabalho quando a gente vai começar, a gente se prepara para ser pais, alguns solteiros se preparam para casar, não é, Paulo? Em nome de Jesus. Nós nos preparamos para muitas coisas. Mas o que muitas vezes a gente não se prepara é para o dia da dor. Porque muitas vezes, queridos, se a gente for pensar nessa afirmação de se preparar para a dor, dá uma falsa sensação na gente que a gente é pessimista e está sempre esperando alguma coisa de ruim vá acontecer na nossa vida, né? Isso é muito importante, a gente tem que viver pela fé. Mas aí eu fui procurar na palavra de Deus o que o Senhor nos ensina sobre essa questão de nos prepararmos para o dia da dor. Nos prepararmos para o dia mau, para o tempo de luta, porque a palavra de Deus, ela é o nosso prumo. E eu busquei lá em 1 Coríntios 16, você não precisa abrir, e fala assim: sede vigilantes. Aqui, vigilantes, ela tem origem no grego, que quer dizer tomar cuidado, que nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Então, sede vigilantes, permanecei firmes, fortalecei-vos. A palavra de Deus nos dá uma ordem. Para que eu preciso me fortalecer? Ser forte para quê? Para que eu preciso vigiar para que algo repentinamente não me pegue de surpresa e me destrua? A palavra nos ensina, e eu aprendo aqui, queridos, que nós precisamos vigiar e nos fortalecer, porque é possível que o dia mau aconteça na nossa vida. Porque eu queria abrir um parênteses aqui nessa noite e pensar com você. Hoje em dia nós temos um evangelho aí fora, sendo pregado, que dia mau, o dia difícil não chega para cristão. Que todas as nossas dívidas, todas as nossas dificuldades financeiras serão sanadas de um dia para o outro. Que toda enfermidade, ela vai ter cura. Existe esse evangelho sendo pregado. O que acontece? A gente vê um montão de cristãos, centenas e centenas de cristãos, se revoltando com Deus, porque isso não deveria chegar na minha família. Porque essa dificuldade não devia chegar na minha vida. Como assim, se eu venho ao culto quinta, domingo, se eu acredito em Deus, e hoje como cristão, existe um dia de dor, de perda, de luta, e isso chega até a minha casa. Existe um evangelho pregando que isso não chega na minha e na sua vida. Mas a palavra de Deus nos ensina, o próprio Senhor Jesus, a vida de Paulo nos ensina que o dia mau chega. E a palavra do Senhor Jesus nos ensina: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Mas é possível que eu e você um dia experimentemos a dor, a perda, o luto, uma enfermidade, uma pergunta que não tem resposta. E sabe, queridos, eu falo com muito temor a vocês. O que eu vivo na minha vida, creia em milagres. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua fazendo milagres, não é, Paulo? Ele continua trazendo a provisão. O Senhor continua sendo Jeová Rafá que cura, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele continua sendo Jeová Shalom, Deus da paz. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O seu amor, o seu poder não mudou. O amor e a misericórdia, a bondade de Deus nos perseguem todos os dias da nossa vida. Mas a grande verdade, como Paulo nos ensina, é que um dia o dia mau pode bater na nossa porta. E nós precisamos aprender como lidar com a dor. Eu gostaria de abrir com vocês em Isaías 43, por favor. Que essa mesma palavra que me diz que o dia mau é possível de acontecer na minha vida e na sua, na qual o Senhor Jesus nos alerta sobre isso. Filhos, o dia mau chega. Filhos, se preparem, vigiem. É possível que algumas perguntas suas não terão respostas. É possível que algumas enfermidades terão um processo. Essa mesma palavra me diz. E eu gostaria que você lesse com muita racionalidade essa palavra. Que você lesse com muita consciência. O que o próprio Deus nos diz nessa noite é para vocês, igreja. Ele fala assim: mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Queridos, o que o Senhor nos fala aqui é que não seremos poupados de tudo. Embora esse Deus não é aquele que traz a dor, a dificuldade, o luto, muitas vezes nós somos permitidos a passar. E a grande diferença de toda e qualquer situação de luta que um cristão vive é a presença de Deus. É aquele que traz renovo para o abatido. É aquele que tira o luto quando ele já aconteceu e traz um riso sobre você. É aquele que traz sonhos na vida daqueles que muitas vezes pensam em nunca mais em sonhar, queridos. Esse é o nosso Deus. E essa verdade é motivo da nossa alegria. Não a circunstância, não a dor, mas a presença, a companhia, o poder de Deus na nossa vida. É atrás de nós que não vivemos das circunstâncias que Deus tem procurado cristãos que vivem da fé e não da circunstância. Sabe, queridos, é muito complicado essa situação das pessoas muitas vezes olharem para a dor e não para Jesus. Muitos até se sentem incapazes de seguir esse evangelho. Porque, poxa vida, se esses homens de Deus estão falando que o dia mau não chega para mim, que toda enfermidade será curada, por que eu, que tenho tanta dificuldade de prosseguir, que os dias são tão difíceis e tem dias que eu penso que eu não vou aguentar, como que eu me encaixo nesse evangelho? E tem pessoas querendo abandonar a sua fé e não guardar a sua fé por um entendimento e uma revelação errada. Deus permanece o mesmo, Ele sempre lutará as nossas causas. A fisiologia, a parte da ciência, ela descreve a dor assim. Dor, segundo a Associação Internacional para Estudo da Dor, como uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a um dano tecidual real,
ou potencial. Isso quer dizer que nós podemos sentir uma dor, que é um estímulo sensorial, que não necessariamente nos cause uma lesão no nosso corpo. Ou seja, se eu começar a apertar a minha mão com muita força, eu vou começar a sentir dor, certo? Mesmo que essa pressão não cause um machucado na minha mão, se eu continuar essa pressão muito forte, eu posso me machucar. Então, a fisiologia, ela me diz que a dor, embora seja uma sensação extremamente desagradável, ela me é necessária. E eu aprendo com isso, queridos, que, como eu disse, mesmo que Deus não seja o causador daquela dor, daquele luto, daquela perda, daquela enfermidade, muitas vezes Ele nos permite passar por isso porque a dor me forja, me ensina e me transforma. E nessa noite, com muito temor no meu coração, a mensagem que eu trago para vocês, igreja, é que nenhuma dor ofusca aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Quando eu pedi para o Senhor Jesus, e Ele foi construindo essa palavra no meu coração, eu falei, Senhor, eu gostaria de... Eu bato altos papos com Deus, assim, eu sou muito verdadeira, né? Então, quando eu estou muito encafifada, eu falo para Ele, Ele vai me respondendo. Eu falei, eu queria uma palavra que falasse exatamente aquilo que o Senhor quer, que os meus irmãos recebam no coração, assim como eu recebi. E foi muito claro Ele falando, ofuscar. E aí eu fui procurar no dicionário, né, porque a gente tem uma visão do que é ofuscar, mas eu queria entender realmente o que ela significava. Ofuscar, amado, significa impedir a vista, ocultar, encobrir, obscurecer. E é isso que muitas vezes a dor faz na nossa visão diante da vida. Muitas vezes a gente fica tão preso em olhar a nossa dor, que nós deixamos de ver o que Deus tem preparado para nós. E isso vem trazendo sobre nós angústia, ansiedade. Muitas vezes a gente crê que Deus não pode resolver aquele tipo de situação na nossa vida, que o tempo está demorando demais. Por quê? Porque nós olhamos para a dor e fixamos os nossos olhos e ela vem mudando a visão de tudo aquilo que Deus tem preparado no nosso caminho. E existem duas coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para a gente pensar. O que não pode fugir da nossa visão durante um tempo de dor? O que a dor não pode ofuscar e mudar a minha visão diante de um momento de dor? E a primeira é a eternidade. Queria que a gente voltasse lá em 2 Timóteo, onde nós estávamos. E nós vamos ler o verso 18, porque Paulo está nos últimos dias da sua vida, falando as suas últimas palavras a Timóteo. No verso 18 ele fala assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Queridos, nada pode tirar a sua visão da eternidade, mesmo nos momentos de dor. Porque vamos pensar bem, queridos, no momento de dor, vamos ser muito honestos, a última coisa que a gente pensa, se nós não andarmos em espírito, não guardarmos a nossa fé, é na eternidade. Eu me lembro que quando o César estava internado, e nós ficamos 45 dias internados, com muita, como o Hernani disse, vulnerabilidade, eu digo a vocês que eu falei, Senhor, o Senhor se esqueceu de nós. E é muito importante que nós estejamos perto de pessoas que recarreguem o nosso coração de fé. E eu me lembro que a Ivani mandava todo dia um versículo. Na maior parte das vezes, ela não falava nada. Ela me mandava um versículo. E ela era muito inteligente, ela é muito inteligente, porque ela não precisava falar nada.
A palavra de Deus me fortalecia. Porque muitas vezes a última coisa que nós pensamos no momento de dor é sobre a eternidade. Mas, queridos, deixa eu falar para vocês. Principalmente nesse tempo que nós temos vivido e se tem falado tanto que Jesus já saiu, que Jesus está à porta. Nós não podemos deixar que nenhum tipo de dor, seja mais profunda que seja, tire a nossa visão da eternidade. Isso é promessa de Deus. Isso não muda diante da sua dor. Isso é o que nós vamos viver. Por isso precisamos guardar a nossa fé em dia de dor e nunca nos esquecermos do que Deus tem preparado para nós. Eu não me esqueço, amados, de todas as palavras que a pastora Isis trouxe para nós nesses dias passados. Eu realmente acredito que Deus age em tempos e o Senhor tem trazido um novo tempo para a sua igreja. E Deus tem o tempo dele na minha vida em particular. Como Deus tem mexido com a minha fé nesses dias. Eu sempre fui aquela pessoa de tipo assim, legal ter coisa boa, né? Mas a coisa boa, o irmão merece, né? E esses tempos, Deus tem me ensinado o que é para mim. Essa unção é para mim, essa palavra é para mim. E eu não... O apóstolo Nuno falou em 3 meses, eu estou contando. Já aconteceu isso, isso e isso. E ainda tem mais 1 mês e meio. E Deus tem para fazer. E eu me lembro ela falando sobre o noivo, e eu me lembro dela falando sobre a noiva, e eu me lembro dela falando sobre o casamento. E eu não consigo mensurar o que vai ser esse tempo na nossa vida. Eu quero isso. Eu não posso perder a visão da eternidade na minha vida, porque ela é uma promessa viva. E é nesse tempo de dor que ela vai trazer para mim esperança, que ela vai trazer para mim força, que ela vai me lembrar que, como eu disse um dia, o Senhor não esqueceu de mim, existe uma promessa sobre a minha vida, eu quero viver ela, eu vou guardar a minha fé nesse tempo de dor. O pastor Bill Johnson, da Bethel, ele perdeu a esposa dele o ano passado em decorrência de um câncer. E tem bastante gente novinha na nossa igreja, eu não sei quantos acompanham esse ministério. É um ministério de milagres, um ministério profético, na qual nós amamos a vida deles e amamos a forma como eles buscam e encontram os milagres de Deus. E esse homem de Deus, o pastor sênior dessa igreja, perdeu a esposa dele com um câncer muito destrutivo. Ele viu muitos milagres, irmãos, coisa que a nossa mente nunca conseguiu conceber ainda, porque vamos ver esses milagres entre nós. E ele viu tudo isso, mas ele perdeu a sua esposa diante de uma enfermidade, de um câncer. E eu pude acompanhar porque essas histórias de enfermidade, elas aguçam o meu coração e eu gosto de ver a maneira como Deus age, eu gosto de ver a misericórdia de Deus, eu gosto de ver o poder de Deus se revelando nos milagres. Então, toda vez que tem questões de enfermidade, eu gosto de ficar observando como que Deus age. E ele falou assim, no momento de maior, eu creio, pela forma como ele se expressava, maior de dor na vida dele, ele falou assim, olha... um dia, tudo isso acabará. Não haverá mais dor, nem choro, nem luto. E é nessa vida, somente nessa vida, que eu e você temos a oportunidade de adorar a Deus em meio à dor. Ei, queridos, lembra o que a promessa de Deus nos diz? Um dia, tudo isso vai acabar. Será que a nossa mente consegue contemplar uma situação dessa? Sem dor, sem enfermidade, sem saudade, sem tempo de separação, sem enfermidade que talvez não venha a cura, sem a resposta da questão que você coloca diante de Deus. Tudo isso, para mim e para você, que guardamos a nossa fé, vai acabar. Então, só é nessa vida que nós temos a oportunidade de adorar a Deus, Sueli, no meio da dor. Que nós possamos, amados, tirarmos os nossos olhos da dor, desse processo, e focarmos os nossos olhos em Jesus, para saber o que o Senhor tem feito nesse tempo de dor. Porque quando a gente olha para a dor e esquece de olhar o que Jesus está fazendo, a gente perde o meio do caminho, a gente perde a provisão,
a gente perde o consolo, a gente perde a oportunidade de se aproximar cada vez mais de Jesus. Por isso eu te digo, amados, que nenhuma dor ofusca aquilo que Deus tem preparado para nós. Nenhuma dor ofusca, diminui a eternidade na nossa vida, em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu gostaria que vocês pudessem pensar nessa noite, e eu vivo isso na minha vida, é que quando nós passamos por uma dor, guardamos a nossa fé e nós somos aprovados, o Senhor derrama sobre nós uma autoridade e um poder de ser canal de cura na vida de outras pessoas. Eu gostaria de abrir com vocês em 2 Coríntios, nós vamos ir lá no capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 5. Quando nós passamos por uma dor, aprovados, queridos, vem sobre nós uma autoridade de Deus para sermos ministros de cura na vida de outras pessoas. Do verso 3 até o verso 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, quando nós passamos por um momento de dor, de luto, de dificuldade, o Senhor nos habilita para algo que de antemão Ele já tinha preparado. Lembre, Ele não é aquele que é responsável pela nossa dor, a nossa perda, as nossas dificuldades. Mas muitas vezes Ele usa aquela situação para que quando você sai dela aprovado, você é capaz de levar cura, de levar vida para outras pessoas, de glorificar o nome dEle. É isso que Deus faz quando Ele usa esse tipo de situação na minha e na sua vida. E queridos, quando nós vivemos por algumas situações, o Senhor coloca uma verdade tão grande dentro de nós que muitas vezes não é necessário nem que você fale alguma coisa. Quantas vezes em todo esse tempo e toda essa situação que nós vivemos, as pessoas olhavam para mim e para o César e falavam assim, nossa, eu vim tão mal para o culto, mas quando eu olhei para você, alguma coisa mudou dentro de mim. O Senhor trouxe uma fé para... Eu me sinto, às vezes as pessoas falam assim, eu me sinto até envergonhada de estar triste do jeito que eu estou, porque olha só a situação. Muitas vezes não é preciso nem que você fale, mas a sua postura e o seu testemunho diante daquela situação te traz uma autoridade que traz fé na vida das pessoas. Talvez você possa até pensar que as pessoas elas não te observam. Pode até pensar que eu sou tão pequenininha, eu sento aí no meio, ninguém me vê, não é verdade. Eu acho lindo quando a gente senta e vai conversar com a Sandrinha, ela começa a contar um testemunho, ela chora, gente. É 10 segundos ela está chorando. Mas aquilo dentro de mim fala assim, gente, como é bom viver com Jesus. É emocionante, porque a vida não fica sem emoção, você que tem Jesus na tua vida. Mas é tão lindo viver com o Senhor. Porque a sua postura diante da dor, quando nós guardamos a nossa fé, quando nós vemos o Senhor agir durante aquela situação, e chegamos ao final daquela luta, provados, você olha para o irmão e fala assim, irmão, está doendo? Vai passar. Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Olha, eu estou aqui inteira. Às vezes eu brinco com as pessoas, eu estou aqui inteira. Estou aqui viva. Não vou falar isso, que eu estou pronta para a próxima. Não. O Senhor dá um tempinho. Mas eu estou aqui. Salmo 126, grandes coisas o Senhor fez por nós. E as pessoas olhavam para aquela nação e falavam, grandes coisas Deus tem feito por eles. A tua postura, queridos,
é um canal de cura na vida de outras pessoas. Muitas vezes essas dores, elas vão te trazer cicatrizes. Aqui tem uma cicatriz, ó. Nossa, minha mão precisa de um creme, né? Aqui tem uma cicatriz. Eu fui abrir o meu blindex, ele estourou, aí deu um talinho na minha mão. Todas as vezes que eu olho para essa cicatriz, eu me lembro de quanto Deus é bom. Porque podia ter pego uma veia, podia ter acontecido um montão de coisa que podia ter acontecido, mas não aconteceu. As nossas cicatrizes vão fazer com que a gente olhe para aquele momento de dor e vai falar assim, meu Deus, como Deus é bom, como Deus me guardou, como Deus fez com que eu chegasse até aqui, porque vamos ser sinceros, quantas vezes a gente olha para uma situação e pensa que ela nunca vai acabar, e depois de um tempo, a gente fala assim, meu Deus, como o Senhor me tirou daquela situação, como o Senhor fez com que eu vencesse aquela situação. Quando eu fiz aquele questionamento para Deus, Senhor, o Senhor me esqueceu. Naquele dia, quando César estava internado, eu não me imaginava que hoje. E eu posso olhar para essa cicatriz e falar, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor me sustentou, como o Senhor teve misericórdia das vezes em que eu reclamei, como o Senhor enviou pessoas para me fortalecer, financeiramente, como o Senhor levantou uma igreja para me ajudar, para me alimentar, como o Senhor cuidou dos meus filhos que nunca tinha vivido sozinho, como hoje o meu marido está sentado lá, anda, levanta, trabalha, faz as coisas. Como o Senhor é bom, aleluia! Quando eu olho para as minhas cicatrizes, é isso que eu vejo. Existiu uma dor, mas eu tenho um Deus que passou comigo, que me levantou, que me renovou, que me sustentou e que está aqui, contando a minha história e usando de cura para outras vidas. Isso não é só na minha vida, isso é na sua vida, queridos. Nenhuma dor pode ofuscar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, em nome de Jesus. As nossas cicatrizes, elas vão gritar a bondade, o poder e o amor de Deus, em nome de Jesus. E antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir para que vocês fechassem os olhos por alguns segundos. A gente ainda não vai orar, mas eu gostaria de pedir para você respirar fundo, para que o Espírito Santo de Deus acalme o teu coração. E você não precisa falar, mas eu gostaria que você pensasse em algo que eu vou pedir agora. Que você pudesse fechar os seus olhos e ser bem honesto com o Espírito Santo de Deus, bem honesto com você mesmo. E você não precisa falar, mas que você pense. Qual foi a maior dor que você se lembra ter vivido até hoje? Que você possa buscar na tua alma. Aquela dor que foi a mais dolorida dentro de você, que mais doeu. Talvez agora pensando, você possa sentir dentro da tua alma por alguns segundos, né? Porque às vezes quando nós pensamos em certas coisas, parece que nós estamos sentindo, que acabou de acontecer. Que você possa pensar nisso nessa noite, nesse tempo. E eu gostaria agora de pedir para vocês, queridos, né? Pode ser uma traição, pode ser uma decepção, pode ser uma perda, uma enfermidade, uma saudade. Que você possa entregar essa dor para o Espírito Santo de Deus. E que você possa falar, Senhor, eu te entrego a minha dor nessa noite. Fale isso, queridos, no seu espírito. Espírito Santo de Deus, essa dor que só eu e o Senhor conhece, eu te entrego nas tuas mãos, Pai. E agora, queridos, na bondade do Espírito Santo de Deus, eu te convido a falar para Ele. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor me mostre aquilo que o Senhor tem preparado para mim no céu. Queridos, eu sei que a nossa mente ela é muito finita, mas peça com toda a tua fé que o Espírito Santo de Deus te entregue no lugar dessa dor
uma visão ou um sentimento daquilo que nós vamos viver com Jesus um dia. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor entregue aos meus irmãos e a mim nessa noite, Deus. Seja um sentimento, seja uma visão, Senhor, mesmo na finitude da nossa mente, o que nós vamos viver com o Senhor na eternidade, Deus. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que aquilo que o Senhor entregou para os meus irmãos nessa noite, que seja aquilo que queime no coração deles no dia de dificuldade, de luta. Que todas as vezes que os meus irmãos e todas as vezes que eu, Senhor, passarmos por um momento de luta e de dor, Senhor, que essa visão que o Senhor nos entregou aqui, hoje, ou que seja um sentimento, Senhor Deus, seja, Senhor, aquilo que vai queimar no nosso coração nos momentos difíceis. Pai, em nome de Jesus, sela na mente dos meus irmãos, Senhor Deus, essa visão, essa sensação, esse sentimento, Pai. Que nunca mais eles venham se esquecer daquilo que o Senhor entregou para eles, Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor tira coisas de nós para nos entregar coisas novas, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que todas as vezes que nós nos encontrarmos em momentos difíceis, o Senhor, como diz a Tua palavra, Deus, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que isso que o Senhor nos entregou essa noite, Senhor, porque eu sei que o Senhor fez. O Senhor me disse que o Senhor faria, Senhor Deus. Eles levem, Senhor Jesus, e tragam sobre eles um renovo, Senhor, em cada dia de luta, em cada dia de dor, em cada dia de dificuldade, de saudade, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que os seus filhos experimentem te adorar no momento da dor. Que eles experimentem a encontrar nesse lugar aquilo que não encontramos em lugar nenhum, Pai, em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam forjados, aprendam e guardem a sua fé no dia da dor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queridos, pode se colocar de pé, nós vamos orar agora. Aleluia. Eu poderia pedir que os pastores gentilmente viessem à frente e que eles pudessem ungir vocês, orar sobre vocês. E nós temos um tempo de oração no final para quem precisar de alguma oração. Mas nessa noite, como filhos maduros, que não se move segundo a circunstância, eu quero que você faça algo diferente. Que você abra o seu coração e que você clame ao Senhor para que Ele amadureça a sua fé. Queridos, com todo amor, abra a sua boca e deixe o Senhor ouvir a sua voz, daquilo que você quer que o Senhor transforme dentro de você. Se você acha que você precisa pedir perdão por algum tempo em que você se esqueceu de Deus no momento da dor, se você acha que muitas vezes você veio a dizer coisas tristes para o Espírito Santo de Deus, pelas situações que a vida nos trouxe, se você acha que você falhou na sua fé, não é noite de acusação, é noite de conserto. Que em nome de Jesus o Senhor restaure a sua fé nessa noite e te faça forte e corajoso e ousado. E que a sua vida seja um canal de cura na vida daqueles que sofrem. E que o seu testemunho e que as suas cicatrizes gritem a bondade e o poder de Deus por onde você for, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te adoro, Senhor, por essa palavra. Eu sei, Senhor, que ela é confrontadora, Jesus. Eu sei que ela mexe dentro de nós, muitas vezes com a nossa religiosidade. Eu sei, Senhor, que ela mexe com as nossas estruturas, porque quando nós chegamos diante do Senhor, nós sabemos quem nós somos. Não é quem o Senhor é, Pai, é quem nós somos, Deus. Que esse tempo, Senhor, da Tua palavra ousada e confrontadora, Senhor Jesus, nós possamos sim, Pai, sermos remexidos por dentro, Senhor. Nós possamos sim, Espírito Santo de Deus, entregar a nossa dor, a nossa fraqueza ao Senhor e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós.
Então mexe dentro de nós as nossas estruturas, Senhor Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a arrancar, a nos despir, Senhor, da nossa religiosidade, Senhor. Muitas vezes achando que o Senhor deve fazer tudo aquilo que nós queremos, e o Senhor tem um plano perfeito, um tempo perfeito, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, experimentar do processo, Pai. Tirar os nossos olhos da dor, Jesus, e aprendermos, Senhor, a nos achegar mais no Senhor diante dos momentos de dor, Senhor. Que nós possamos, Senhor, eu sei que é difícil, Deus, mas contemplar a provisão, contemplar o momento de silêncio do Senhor e buscar mais a Tua presença. Contemplar, Senhor Deus, orar por aqueles que choram enquanto eu estou no momento de dor, Senhor. A ser como o Senhor era, Senhor, como o Senhor é, preocupado com a dor do outro, Senhor, mesmo naquela cruz, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, levanta-nos, Deus, como uma noiva corajosa, Senhor, que não nos levamos pela dor, porque sabemos a promessa que está sobre nós, a olharmos, Senhor Jesus, que essa dor vai passar, porque nada resiste ao Teu poder, Senhor, e aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, é incomparável, Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós não se compara a nenhum momento de dor, Jesus. Levanta-nos, Senhor, como uma igreja madura, Jesus Cristo de Nazaré. Fortalece o nosso caráter, Senhor. Forja, Senhor, o nosso coração, Senhor. Seja a dor que nós tivermos que passar, se isso nos aproxima do Senhor, Senhor, forja o nosso caráter, Pai. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que aquilo que aprove o Teu coração, Senhor Jesus, na nossa vida, glorifique o Seu nome, te honre e te adore, Senhor, com aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós não temos, Senhor Jesus. Porque como foi, Senhor, com grandes homens de Deus, Senhor, não me importa que eu vá sem o Senhor, se o Senhor não vá comigo, eu não quero ir. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração genuíno diante do Senhor, inteireza de coração. Senhor, nós não falamos de perfeição, Pai, nem o Senhor espera isso de nós. Nós falamos, Senhor, de uma igreja que, independente da dor, sabe quem é o seu Deus, sabe para onde o Senhor vai nos levar. Em todo tempo o Senhor lutará as nossas causas, renovará as nossas forças, Senhor, mandará suprimento e estratégia, Pai. E o dia, Senhor, nós nos encontraremos e não haverá mais nem pranto, nem dor, nem luto, Senhor Jesus. Mas até lá, Senhor, independente das circunstâncias, nós te adoraremos, Deus. Nós levantaremos o Seu nome no mais alto lugar, Senhor Jesus, porque se temos o Senhor, nós temos tudo, Pai. Nós te adoramos nessa noite, Pai. Bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o pastor, o Bispo Hernani, que ele vai nos abençoar nessa noite. Amém, queridos? Aleluia. Você recebeu a tua parte? Eu fui muito ministrado. Eu recebi a minha parte. Eu gostaria de abençoar você essa noite. E assim como a presbítera mesmo disse, nós estaremos aqui na frente. Não saia deste lugar se você está precisando de oração. Amém? Não vá embora. Estará aqui os pastores, o pessoal do ministério profético estará aqui. Não vá embora sem receber uma oração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu vou te abençoar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Obrigado porque não foi a voz da presbítera Josi que essa noite, mas foi a tua voz. Obrigado porque o Senhor falou com cada um de nós. O Senhor sabe muito bem aquele que está aqui dentro e que precisava ouvir essas palavras. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grandioso.
Senhor, eu declaro, Pai, sobre o teu povo, que teu povo vá embora para casa em paz, e que cesse toda dor, dor na alma, dor espiritual, dor fisiológica, toda dor cesse agora em nome de Jesus. Que os teus filhos possam ver esta semana ainda a grandiosa e poderosa mão sobre essas situações, e que eles se alegrem em saber que é o Senhor que faz, é o Senhor o único que pode retirar as nossas dores. Senhor, obrigado, glorificado seja o teu santo nome, que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, e que nós possamos ir contemplar com os nossos olhos todas as maravilhas a qual o Senhor derramará sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Vá em paz, igreja, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, cumprimenta ele, e você que precisa de oração, como eu mesmo falei, não vá embora sem você receber uma oração, amém? Deus te abençoe, vá em paz.